Então, o tema que eu vou abordar agora, né, abarca três elementos para avaliar a nova extrema-direita no mundo. Né, e os três elementos é o bonapartismo, fascismo e populismo. Ver um pouco as definições e como que a gente pode avaliar no mundo de hoje esses fenômenos, né? Primeiro, eu tenho que dizer que a crise mundial do capitalismo, que já completa 10 anos, ela reforçou uma tendência mundial de perda de credibilidade no sistema político e seus representantes, seja de direita ou da velha esquerda, né? E em muitos países, com a crise, essa perda de credibilidade tem chegado a um novo patamar, com muitos dos velhos partidos perdendo força, né, fazendo suas piores eleições em 100 anos, em muito tempo. Né? Por exemplo, a social-democracia alemã, que é tipo era o partido social-democrata no mundo, agora nas pesquisas está em quarto lugar com uns 14%. Né? O PASOK na Grécia praticamente sumiu. Você tem mesmo o partido da Angela Merkel na Alemanha está com muito baixo, etc. Isso se repete em muitos países, né? E um exemplo que eu acho muito bom de como existe uma perda de confiança dos representantes da classe dominante, a gente pode ver na Angela Merkel, que recentemente teve a comemoração dos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. E na fala dela, ela colocou que também 70 anos, né, em 10 de dezembro, da Declaração dos Direitos Humanos. E ela disse o seguinte: eu muitas vezes me pergunto, imagina nós, a comunidade internacional de hoje, se tivéssemos que elaborar uma declaração dessa de direitos humanos, iríamos conseguir fazer isso? Eu temo que não. Né? Ela expressa uma sensação que é bem fundada de que a ordem mundial capitalista estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial e que foi tão festejada pela classe dominante capitalista depois do colapso do stalinismo está se desmanchando, né, diante dos seus olhos, tendo a mais evidente expressão, mas tem que dizer que não é só isso, no governo de Trump. Né? Todos os acordos, todas as estruturas estão sendo questionadas e desmontadas. E aonde a esquerda não conseguiu dar uma resposta, o vácuo político abriu um espaço para uma nova extrema-direita que é mais extrema, mais xenófoba, nacionalista, reacionária. E a gente pode ver que na maioria dos países da Europa, esses novos partidos de extrema-direita estão entre os maiores partidos. Né? Eu não fiz a conta exatamente, mas em muitos países que você tem entre os 3 primeiros partidos, vai ter um partido novo de extrema-direita, racista, xenófobo, etc. E em alguns países eles estão no governo ou são o maior partido, como na Hungria, na Itália, na Suíça, na Áustria, na Noruega, na Finlândia, tem partidos que estão no governo ou estão liderando o governo. E para nós marxistas é fundamental fazer uma avaliação concreta e equilibrada sobre essa nova direita e a ameaça concreta que ela constitui, né? Porque se alguém entrar aqui correndo dizendo que a gente gritando que a gente tem que enfrentar uma besta monstruosa, né, faz toda a diferença saber se é um rinoceronte, um tigre, um tubarão, ou um escorpião, ou uma barata. Né? E a ideia é aqui falar um pouco resumidamente sobre alguns, esses conceitos centrais do bonapartismo, fascismo e populismo. Isso, junto com o panorama dos diferentes governos dessa nova direita do mundo, dá um subsídio para a gente poder fazer uma avaliação, mesmo que ainda é preliminar, sobre o caráter do governo Bolsonaro e como a gente pode combater ele. Né? Começar um pouco sobre o bonapartismo, né? Que é uma ordem cronológica, que é um fenômeno mais antigo. Né? Os marxistas enxergam no Estado uma estrutura de poder e domínio de classe, né? Onde o papel do governo é de ser um organismo que cuida dos interesses gerais da classe dominante. Mas o Estado também tem um papel, como Engels explicou, e Lenin e outros depois, de garantir que a sociedade não se desmancha diante de um conflito entre as classes, né?
Nesse sentido, o Estado age como um árbitro, né, que impõe regras sobre a sociedade. Né? Então, esse regime sempre é, na última instância, uma expressão da ditadura da classe capitalista, que protege né, a estrutura, o status quo, contra a classe trabalhadora, mas também contra excessos de representantes ou partes da própria classe capitalista, que pode ameaçar os interesses do sistema como um todo. E qualquer governo que atua dentro do sistema, mesmo um que é oriundo da classe trabalhadora, tem que seguir essa lógica, se não estiver preparado para romper com o sistema. Né? E é por isso que, mesmo quando a gente tinha governos social-democratas mais radicais, de reformismo de esquerda, eles nunca chegavam a tocar no núcleo do Estado, né? Não tocava nas estruturas da polícia, das forças armadas, etc., porque ele sabia que para fazer isso eu teria que desafiar né, o sistema, e também nunca tocaram no poder fundamental dos capitalistas, das grandes empresas, se não fossem forçados por causa de uma mobilização revolucionária né, da classe trabalhadora. Então, e os governos do PT só foram mais um exemplo disso, né, que não mexeram nas estruturas do poder no Brasil. Mas o bonapartismo foi um fenômeno que Marx e Engels estudaram quando, diante de um impasse entre as principais classes, né, a classe trabalhadora e os capitalistas, a classe capitalista é forçada a ceder o controle direto político sobre o Estado para manter o seu controle sobre a sociedade. E aí momentos onde surgem figuras ou castas ou setores da sociedade, como militares, que se elevam mais ainda acima da sociedade, né? O Estado se torna mais autônomo diante da sociedade e como um árbitro supremo entre as classes, equilibrando entre as classes, né? Então podendo também ir bater contra os interesses de setores da classe dominante, mas na última instância sempre protegendo o sistema. Isso, né, pode se dar através de um golpe de Estado, né, estabelecendo um regime autoritário, uma ditadura, né, e também pode ser regimes que apelam diretamente ao povo, né, tentando contornar um impasse nos parlamentos, etc., tentando governar através de plebiscitos, etc. E os exemplos clássicos disso é o Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte na França, o Bismarck na Prússia e Alemanha, né? O Bismarck, que era um representante, na verdade, que era dos feudais, ele que conseguiu implementar várias das tarefas da Revolução Burguesa em cima, atropelando os representantes burgueses, né? Os liberais, etc., a unificação da Alemanha, a modernização da economia, etc. Aí, quando a gente fala do fascismo e nazismo, eles têm características diferentes e específicas, né? E para a gente isso é muito caro, as lições sobre o fascismo que a gente tem que resgatar hoje, porque hoje é mais comum que se usa o termo fascismo de uma maneira muito descuidada, como um xingamento ou como um medidor de repressão, né? Se você tem pouca repressão, é democracia burguesa. Se tem média repressão, é bonapartismo. Se tem muita repressão, aí é fascismo. Né? Alguns se apegam a expressões ideológicas ou adornos ideológicos do fascismo ou nazismo. Se você vê, por exemplo, o Vladimir Safatli, que em geral está fazendo boas análises sobre a situação, sobre o Bolsonaro, etc., ele tenta mostrar que nós estamos diante de um regime fascista, colocando características do fascismo exatamente nesse sentido, né? Vou citar uma citação dele. Todo fascismo tem ao menos 3 características fundamentais. Primeiro, ele é um culto explícito da ordem baseada na violência do Estado e em práticas autoritárias de governo. Segundo, ele permite a circulação desimpedida do desprezo social por grupos vulneráveis e fragilizados. O ocupante desses grupos pode variar de acordo com as situações históricas específicas,
já foram os judeus, mas podem ser também os homossexuais, os árabes, os índios, entre tantos outros. Enfim, ele procura constituir coesão social através do uso paranoico do nacionalismo, da defesa da fronteira, do território e da identidade a eixo fundamental do embate político. Né? Aí termina a citação. Mas para nós, essa descrição não é suficiente e não explica a essência do fenômeno do fascismo. Né? A gente busca, muitas vezes, quem lê sobre fascismo normalmente lê o livro com os artigos do Trotsky, etc. Né? Eu vou aqui dar umas citações da Clara Zetkin, né? Que era uma marxista alemã, que já quando o fascismo tinha surgido, ela foi uma das pessoas que ajudou a elaborar as posições da Terceira Internacional diante do fascismo, né? E em junho de 1923, né, menos que um ano depois da chegada ao poder do Mussolini na Itália, ela fez a seguinte análise, que é a mesma análise que o Trotsky defendeu depois diante do nazismo. Né? A citação é a seguinte: o fascismo é uma forma específica de movimento de massas reacionário baseado nos elementos despossuídos e declassados da sociedade, incluindo camponeses empobrecidos, pequenos empresários e setores mais alienados da classe trabalhadora, que tem como intuito esmagar o movimento dos trabalhadores. Ele surge após a perda de oportunidade por parte da classe trabalhadora de tomar o poder e começar a transformação socialista da sociedade. Foi para lidar com essa ameaça que a classe capitalista, em desespero, se voltou ao fascismo. Aí, então, essa é a citação. E o fascismo e o seu irmão gêmeo nazismo, né, surgiram na Itália e na Alemanha, né? Em situações que eram bastante semelhantes, na verdade. Ambos eram países que saíram da Primeira Guerra Mundial derrotados, né? Apesar da Itália, na verdade, estar entre os vencedores da Primeira Guerra Mundial, mas nas suas intenções com a guerra foi praticamente uma derrota. Com uma sede de revanchismo por parte da classe dominante que se refletiu em setores da população, especialmente as classes médias. Ambos os países passaram por crises econômicas severas, que arruinou grande parte das classes médias, que era uma parcela grande da sociedade na época, bem maior do que hoje. Você tinha uma parte da população bem maior que era ou pequenos camponeses, artesãos, pequenos negociantes, né, etc. Em ambos os países, houve movimentos revolucionários que fracassaram por causa da traição dos líderes social-democratas e erros dos incipientes e inexperientes partidos comunistas. E decepcionados com as organizações dos trabalhadores, setores da classe média se voltaram para outras alternativas. Em ambos os casos, mesmo quando a ameaça era bem iminente, os líderes da social-democracia faziam apelos à institucionalidade e à Constituição. Na Itália, apelavam ao Vítor Emanuel, o rei, né, de defender a Constituição, e na Alemanha, apoiando o presidente Hindenburg, também para ele defender a Constituição alemã, etc. E ambos esses dois empossaram os futuros ditadores, né, em nome da institucionalidade burguesa. Então, nessa situação de crise da sociedade, o que acontece? Lá surgem bandos armados, que são pagos pelos patrões para atacar fisicamente trabalhadores em greve. Né? Na Itália, era atacar... Primeiro foi conflitos com trabalhadores rurais, que começavam a ocupar terra, mas também contra a onda de ocupações revolucionárias nas fábricas, especialmente no norte da Itália. E esses bandos se unificaram e cresceram um movimento de massas, com líderes que misturavam retórica anticapitalista, né? Por acaso que chama o nacional-socialismo, né? O Hitler também falava de uma revolução popular, Volksrevolution, e contra-liberais, e com uma forte ênfase em usar como principal bode expiatório os comunistas. E no caso do nazismo, também os judeus, né? A grande conspiração judo-bolchevique.
pregando uma união da nação para reerguer a pátria, né, reconquistando o perdido esplendor, né, se fazia né, paralelos com o Império Romano, né, que o Mussolini queria que a Mediterrâneo ia ser o Mare Nostrum novamente, né, e também o Hitler para, né, restaurar a gloriosa poder dos povos germânicos, né? E isso levava a um grande revanchismo bélico e um Estado extremamente forte. E a forte repressão são características tanto do fascismo como das ditaduras policiais militares, né? Não é um grau que o fascismo é um grau maior de repressão. Ambas são repressivas. E a Clara Zetkin fazia um paralelo com a ditadura de Horthy na Hungria, que é na mesma época, mostrando que, apesar dessa aparência superficialmente igual, eles se baseiam em forças diferentes. Então ela fazia essa distinção, dizendo o seguinte: mesmo se o fascismo e a ditadura de Horthy usam o mesmo terrorismo sanguinário contra os trabalhadores, a essência desses fenômenos históricos é totalmente diferente. A ditadura de Horthy se baseava em uma pequena casta de oficiais do exército, enquanto o fascismo se baseia em amplas camadas da sociedade, atingindo até parte do proletariado. Né? Né? E isso... acho que está faltando até uma parte da situação aqui. Isso tem um efeito diferente sobre a classe trabalhadora. Porque a ditadura militar policial começa prendendo, sequestrando e matando os líderes, né? Como eles passaram na Alemanha, com forças paramilitares da direita mataram Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht em 1919, né? Com cumplicidade dos líderes social-democratas. Mas a base de massas do fascismo, entretanto, ela corrói as organizações dos trabalhadores de baixo para cima, atacando e dispersando violentamente toda aglomeração de trabalhadores, todas, né, greves, atos, etc. E dessa maneira a classe trabalhadora é atomizada e mantida em um estado de dispersão que leva tempo para recuperar. E essa é a essência do fascismo, né? Uma força que visa destruir todo tipo de organização independente dos trabalhadores, até clubes de xadrez, como dizia o Trotsky. E diante dessa ameaça, a única saída era de construir uma frente única dos trabalhadores, seja social-democratas ou comunistas, para defender uma ameaça fascista. Esse é o teor da resolução que a Clara Zetkin formulou em 1923 né, para a Internacional Comunista, para o Congresso da Internacional Comunista, que era a mesma linha que o Trotsky defendeu nesses livros que a gente lê em 1930 e para frente. Só que já no Congresso da Internacional Comunista de 1924, já sob o controle mais direto do Stalin, né, eles já começaram a refazer a definição do fascismo, colocava que todos os partidos tendem a se tornar fascistas, né? Já o embrião do social-fascismo já aparecia em 1924, né? Desarmando os partidos comunistas para o que viria. Porém, né, nos ambos os países, quando o fascismo chegou ao poder, né, nenhum desses líderes estava pensando em instaurar uma utopia da pequena burguesia, né, a democracia, né, da pequena burguesia, ou um regime como o regime do sans-culotte na Revolução Francesa, né, que as massas agindo diretamente, né. Em ambos os países se acertou as contas com essa base popular e se transformou em ditaduras policiais militares. Na Alemanha, isso foi através do expurgo, que é conhecido como a Noite dos Longos Punhais, de 30 de junho de 1934, quando o Hitler acabou com a milícia paramilitar, que é as tropas de assalto, as camisas marrons, que estava chegando a ameaçar, né, a sair fora do controle da direção dos nazistas, né? Tinha na época 3 milhões de pessoas nas seus bandos armados. E o líder Röhm, né, que foi um dos que foram assassinados nessa noite,
ele falava de uma necessidade de uma segunda revolução, onde seria redistribuído a riqueza da sociedade alemã, né? E aí matou ele. A vitória do Hitler abriu o caminho para a Segunda Guerra Mundial, que foi uma catástrofe da humanidade, incluindo para os capitalistas, né? Ameaçou acabar com o sistema capitalista. E os capitalistas também fazem balanço, né? Que deu merda. Por isso há um forte consenso entre eles de não deixar o fascismo se tornar uma força independente novamente, até que a situação não se torne tão desesperadora novamente, né? Isso não significa que grupos fascistas não têm sido usados, mas quando têm sido usados, têm sido como força auxiliares, como porrete contra os trabalhadores, incluindo na ditadura do Pinochet havia bandos fascistas, só que eles nunca ameaçaram o controle da ditadura né, militar. Hoje, em geral, fascistas são grupos pequenos, mas mesmo assim, em muitos países, eles são uma ameaça física contra ativistas de esquerda, imigrantes, negros e negras, pessoas LGBTs, judeus, etc., e é uma ameaça que a gente tem que levar a sério, né? Mas não como uma ameaça de regime, de poder nesse momento, né? Aí eu vou entrar um pouquinho na questão do populismo, começando pela questão do populismo na América Latina, né? Porque o termo populismo foi usado como uma definição para alguns regimes na América Latina, né, que não necessariamente segue a definição que é usada hoje por populismo, era um fenômeno mais específico. E Trotsky, quando ele analisava o fenômeno, ele caracterizou como um bonapartismo sui generis, né, um bonapartismo de seu próprio gênero. E ele fazia isso também porque ele queria ir mais abaixo, né, do fenômeno. O que ele colocava era que enquanto o bonapartismo, em geral, tinha um caráter reacionário em muitos países, né, na América Latina você tinha uma situação que surgiu governos que equilibravam, onde a burguesia era bastante frágil, e você tinha regimes que equilibravam entre as massas populares e os trabalhadores, e não só a burguesia local, mas também com o imperialismo, né? Então, você teve governos que podia jogar um papel relativamente progressista, com medidas progressistas, né? Então, como os governos de Cárdenas no México, Vargas no Brasil, Perón na Argentina, que combinava autoritarismo e forças de extrema direita, né, que mesmo tipo no Perón, ainda, depois ainda com forças tipo meio fascistas que se incluía dentro do peronismo, junto com os sindicatos, né? Então, combinava esses lado com medidas progressivas. Eram governos que nacionalizaram petróleo no México, né, que fundou a Petrobras no Brasil, né, o Vargas, né, que criou medidas como o salário mínimo, estabeleceu a CLT, etc. Né, ao mesmo tempo que proibiam partidos, proibiam o Partido Comunista, e mantinham os sindicatos sob forte controle estatal. Né? E eu queria mencionar isso para entrar um pouco na questão da nova direita de hoje, né? Porque hoje, se vocês leem os documentos do CIT, está sendo, né, os documentos que vai ser discutido no Comitê Executivo Internacional esse final de ano, é usado bastante o termo populismo de direita, para caracterizar os novos fenômenos que surgem nessa polarização que prevalece em grande parte do mundo. E eu acho que devemos tentar entender o que se quer dizer com isso e ver os limites e riscos também dessa etiqueta, né? Aqui se trata de uma direita que falsamente tenta se colocar como representante do povo
contra a elite, né? Usando a definição que populismo é o oposto do elitismo. Né? Apesar de ser falso, né? O Trump, por exemplo, ele é um bilionário, ele não tem nada de povo, mas se usa de uma retórica demagógica, né? Que descolada de velhas ideologias, muitas vezes, né? Rejeitando velhas ideologias, com posições que tentam unificar o povo atrás de uma agenda reacionária, utilizando um discurso simples, com inimigos bem identificados em forma de bodes expiatórios, né? E contra tudo isso se coloca um discurso nacionalista, ufanista, como Make America Great Again no Brasil, né? Brasil acima de tudo, etc. É óbvio que esses governos também incorporam algum elemento de populismo pela positiva, no fato de fazer medidas populares, né? Nenhum governo sobrevive só fazendo merda. Especialmente que não se trata de ditaduras, etc. Né? Como quando o Trump promete trazer os empregos de volta, reduzir o imposto né, da classe média, dos trabalhadores, que ambos são promessas falsas. Ou o governo italiano recém-impossado, que está travando uma batalha contra a União Europeia, porque eles têm um orçamento onde eles vão reduzir a idade de aposentadoria, implementar né, uma renda básica universal. Fica a dica para o Eduardo Suplicy, se ele quiser ir para o exílio, pode ir para a Itália. Né? E essa nova direita tem alguns traços ideológicos em comuns que são expressos com figuras como Steve Bannon, ou aqui no Brasil, Olavo de Carvalho. Né? Vou mencionar algumas aqui. Primeiro eles são antiglobalistas. Né? Você lembra do movimento antiglobalização, Seattle, né? Manifestações na rua, etc.? Esses se dizem ser os antiglobalistas. Eles se colocam a favor do nacionalismo contra o globalismo. Né? Se colocam contra acordos multilaterais, de acordos de comércio, do clima, como o Trump está saindo desses, se colocam contra a ONU, contra a União Europeia, em diferentes graus. O Steve Bannon mesmo, ele usa constantemente que o inimigo é o Partido de Davos. Né? Davos é onde se reúne anualmente o Fórum Econômico Mundial, com os representantes capitalistas, etc. Então, para dar aquele aspecto de nós representamos o povo contra a elite. O indicato a chanceler, né, ministro de Relações Exteriores do Bolsonaro, né, ele é um cara que expressa isso, que ele é um antiglobalista, etc. E se dizem que ele foi indicado pelo próprio Olavo de Carvalho, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo a guerra das civilizações, né, contra a grande ameaça muçulmana. No Brasil isso já não é tão forte, né? Mas isso é um tema muito forte, principalmente para a extrema-direita europeia. Né? Mas também nos Estados Unidos, uma das primeiras medidas do Trump era de barrar, né, a entrada de gente de 7 países muçulmanos. Né? Então, os muçulmanos são o grande bode expiatório. E eles se unem em defesa do cristianismo, que é ameaçado pelo globalismo, pela ONU, como diz o Olavo de Carvalho. Né? E essas duas coisas se reúnem, então, em uma grande ênfase em retórica xenófoba, né, como um aspecto generalizado. Mesmo assim, no Brasil, isso também, no momento, não é uma grande ênfase, né? Até que, por razões políticas, por exemplo, o Brasil, eles tentam se colocar como a favor dos venezuelanos, né, que eles são refugiados da Venezuela, né? Mas é um elemento como a gente já viu várias falas contra Bolívia, etc., além de Venezuela, isso é um elemento de xenofobia, com certeza, é latente no Brasil. Um quarto ponto é contra toda a esquerda, né? Que seja no Brasil, ou até mesmo os democratas nos Estados Unidos, que o Trump coloca que toda a retórica contra o PT no Brasil, o Trump usa contra os democratas nos Estados Unidos.
Unidos, né? Dizendo que os democratas querem transformar os Estados Unidos em uma nova Venezuela. É impressionante. E o termo central é o combate ao marxismo cultural, né? E isso é tirado diretamente do Gramsci, que eles colocam que né? Não é dele, né? Não. Inventa, é o espantalho. Né, o espantalho é baseado no Gramsci e a disputa pela hegemonia. Não que o Gramsci usava a palavra marxismo cultural, mas é que eles dizem que eles perderam, teve o colapso do stalinismo, né? Então, em vez de fazer uma disputa aberta, fazem uma disputa por baixo, aos poucos, na surdina, indoctrinando as pessoas, especialmente as crianças, etc. É por isso a grande ênfase na escola sem partido, o ódio contra Paulo Freire, etc. Tem a ver, né? E o marxismo cultural vale também para os democratas, né? Existe também um aspecto importante que a gente vê muito forte no Brasil, que é um grande revanchismo contra avanços na luta contra as opressões, né? Se mobiliza com todo tipo de preconceito, os sentimentos mais retrógrados na população, né? Falando da necessidade de ser anti tudo que é politicamente correto, etc., né? E colocando contra-avanços de mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras, indígenas, etc. E combina isso com um apelo religioso, com a defesa da família, para justificar discriminação e gerar um pânico moral em cima de temas de opressão, né? Ideologia de gênero também é uma arma do dito marxismo cultural para minar a família. E coisas estrondosas. Já vi um vídeo né, de um cara falando que quem defende ideologia de gênero são pessoas que, inclusive, além de defender nossa pedofilia, mas tem também necrofilia com bebês. Né? Então, para gerar um pânico geral. E o último grande tema é a pós-verdade, né? É que se usa de todas as ferramentas possíveis para rebaixar a consciência e minar o senso crítico diante de suas figuras centrais. A mentira é um método consciente, nada é verdade, tudo é subjetivo, tudo é fake news. Então, resta agir com o fígado, não com o cérebro, né? Então, se usa todo o arsenal da grande mentira das propagandas nazistas, amparado nas mais modernas técnicas de comunicação e redes sociais. Contra isso, existe aqueles que colocam a necessidade de construir um populismo de esquerda também, né? No estilo tipo como um Bernie Sanders, que ele representa, né, até o Jeremy Corbyn, seria representante de um populismo de esquerda. Isso seria também partindo da definição que populismo é o oposto do elitismo, mas nós somos os verdadeiros, não somos fake anti-elitistas, somos os verdadeiros anti-elitistas, né? E uma das pessoas que fez teoria em cima disso é o argentino intelectual Ernesto Laclau, que substitui a luta de classes por uma luta do povo contra a casta. E isso são ideias que inspirou os novos partidos de esquerda, como Podemos e Syriza, né? Ele chegou a dar aula para o Varoufakis, o Laclau. Né? Né? Então, isso não ajuda a armar contra o sistema que ainda é baseado em classes sociais, onde a classe capitalista, que é mais rica e com poder mais concentrado que nunca, né, tem o controle sobre as riquezas, o meio de produção. É por isso que a gente deve usar com certo cuidado, entender que quando a gente fala do Partido dos 99%, isso é uma questão, é um ponto de agitação, mas não usa isso como uma análise concreta, né? Porque muitas dessas pessoas tendem a tentar diminuir um perfil classista em prol desse perfil mais diluído. Uma questão que é importante sobre a ameaça é que hoje, mesmo se os fascistas não são uma ameaça de tomar o poder, etc.,
a vitória, o crescimento desses partidos, né, eleitoralmente, mesmo quando eles um pouco tentam se distanciar, porque muitos desses partidos têm um passado no fascismo ou nazismo na Europa, por exemplo. E boa parte deles, na medida que eles foram crescendo, um pouco tentaram se reconfigurar como partidos normais, só que xenófobos, né, islamofóbicos, etc. Né, a gente viu isso, por exemplo, na antiga Frente Nacional, que agora chama Reunião Nacional, né, onde a atual líder, Marine Le Pen, chegou a expulsar o próprio pai do partido. Né? Então, né, e também em outros países a gente viu isso. Né? A gente tem exceções como a Aurora Dourada na Grécia, que chegou no 3º lugar em 2015 com 7% dos votos, ou o Jobbik na Hungria, que teve 20% nas últimas eleições, e ficando em segundo, que é um partido que tem uma milícia. Tem uma milícia com 60 mil pessoas e ataca ciganos, judeus, imigrantes, esquerda nas ruas, etc. Né? Mas, colocando de lado essas exceções mais abertamente nazistas, etc., o crescimento desses partidos, mesmo que eles não se distanciam da violência, etc., como método, você vê, por exemplo, a Marine Le Pen, ela disse que ela se distancia do Bolsonaro, acho que, né? Ela não, o crescimento desses partidos fortalece grupos e indivíduos fascistas e levam a mais ataques. Né? A gente viu isso como a vitória do Trump levou a um aumento dos chamados crimes de ódio contra pessoas negras, indígenas, LGBTs, judeus, latinos, etc. A gente teve o exemplo da manifestação em Charlottesville, onde grupos nazistas fizeram uma manifestação nacional, mas eram só umas centenas, né? E onde uma manifestante foi atropelada por um nazista e morreu, 28 ficaram feridos. Né? Eles contaram com a imparcialidade do Trump, né? Que colocava que há boas pessoas dos dois lados, isso pegou muito mal, né? Para ele. Mas a reação contra o ataque foi tão forte que a tentativa de repetir a mobilização deu um fiasco. Foi umas dezenas de pessoas, eles nem fizeram o ato deles. Mas os ataques continuam, né? Então, a gente viu recentemente um indivíduo que mandou bombas, que foram todas interceptadas pelo correio, mas contra ex-presidentes, né, os Clintons, Obama, né, o Robert De Niro, outras pessoas. E 27 de outubro houve o maior massacre antissemita na história dos Estados Unidos, que foi quando um racista de extrema-direita matou 11 judeus em uma sinagoga, né, em Pittsburgh. Na Itália, só para dar um outro exemplo, o líder do partido A Liga, né, o antigo Liga do Norte, né, assumiu como ministro do interior, declarando que acabou a lua de mel para os imigrantes ilegais. Né? Ele defende que deveria se expulsar os 500 mil imigrantes sem papel que estão no país. E no dia seguinte foi assassinado um trabalhador rural e sindicalista oriundo do Mali, na África, com um tiro na cara. Né? Quando ele estava recolhendo pedaços de madeira para construir um barraco na favela onde ele mora. Né? Aí, dois temas mais só para terminar aqui. Primeiro dito essa questão na situação social do Brasil, talvez não estamos num regime fascista, não estamos diante de uma iminente tomada de poder de fascistas, etc. Eu acho que é interessante ver elementos proto-fascistas no país. Quais são os elementos que estão presentes e ver o peso de cada um. Né? Porque existe elementos né, fascistas ao redor do fenômeno Bolsonaro, além dos pequenos grupos fascistas que existem no Brasil também, que justifica falar de elementos de proto-fascismo, mesmo se ainda são limitados. É a questão da retórica do ódio e a violência contra o grande bode expiatório, né, que é o PT, comunismo, a esquerda, né, o nacionalismo ufanista, Brasil acima de tudo, mesmo se ainda é alinhado à prática, na prática submisso aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, se
na parte da ideologia, não se prega um Estado fascista, né? A ideia é mais liberalismo e Estado menor, né? Menos no aparato repressivo, é claro. Segundo é que a base do apoio central do Bolsonaro é a classe média, que se mobilizou em grandes manifestações, né, no 2015 a 2016, instigadas por um antipetismo virulento. Porém, é uma classe média composta por grande parte de funcionários públicos, que não estava entre aqueles que se beneficiaram com os governos do PT, né, que foram os mais pobres e os mais ricos, que ganharam mais com o governo do PT. Mas não dá para dizer que eles chegaram ao nível de empobrecimento como na Alemanha nos anos 30, ou mesmo na Argentina com a crise de 1998 e 2002, em que você teve camadas mais amplas da classe média que se empobreceu mesmo, mas sem ir para a extrema-direita necessariamente. Há elementos também de mobilização direta de bandos de extrema-direita contra ações da classe trabalhadora, mas é muito limitado. Você vê, por exemplo, durante as ocupações, né, você teve isso no Paraná, que é o MBL tentando mobilizar para desocupar escolas. Foi... não chegou a ser algo muito ameaçador concretamente, né? A gente vê as mobilizações contra atividades e contra exposições, etc., mas ainda é um fenômeno relativamente isolado, né? Há ataques físicos, incluindo de mortes de oponentes, né? Voltado principalmente contra mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras, mas no contexto de uma sociedade já muito violenta, não chegou a um patamar generalizado de ataques e assassinatos a torto e torto no país. E há também elementos de macartismo, né, de caça às bruxas ao... Eu acho que eu preciso uns 5 minutos mais para terminar. Contra os comunistas, especialmente nas escolas, com a tentativa de implementar a escola sem partido na marra, né, que isso é um elemento que preocupa muito na educação, mas ainda é algo também não é generalizado, que eles estão expulsando os professores em massa, etc., né? Mas temos que dizer que é possível que esses fatores se fortaleçam com a posse do Bolsonaro, né? Vai acontecer. Mas todos esses fatores ainda estão longe de chegar a algo que pode ser chamado um regime fascista, né? Que para isso seria necessária uma derrota mais definitiva da classe trabalhadora e suas organizações, incluído o fechamento e proibição dos partidos, sindicatos, etc. Isso não significa que elementos disso vão ser usados, né? Não é descartado tentativa de tirar o registro do PT, fechar sindicatos, criminalizar o MST e MTST como terroristas. Última coisa, né? Acho que vai precisar uns 5, 6 minutos para terminar, é sobre que nós temos também, ver um outro lado que talvez é mais concreto, que seria uma ameaça mais no sentido bonapartista do que fascista. O governo do Bolsonaro, ele caminha para começar sua trajetória dentro do sistema, né? A classe dominante está diante do fato consumado, tenta fazer o melhor da situação e luta para garantir que o governo seja normal, né? Que não rompa com as estruturas, né? E os sinais e as medidas do próprio Bolsonaro agora apontam que ele não está preparando para fazer o que ele disse na entrevista de 99, que no primeiro dia vai fazer um golpe, vão matar 30 mil. Ele não está preparando para isso, está preparando um governo. Então, nesse sentido, o seu governo deve ser inicialmente algo semelhante ao governo de Trump. Um governo instável, errático, com medidas fora do normal, com muitos ataques, aumento da repressão, mas dentro do marco do sistema. Mas já isso pode abrir para um grande retrocesso se a classe trabalhadora não conseguir recompor suas forças. Já isso é ruim, é muito ruim, né? E a gente pode ver, por exemplo, o exemplo de Duterte nas Filipinas, que na sua guerra contra as drogas já mataram milhares de pessoas, né? Que ele defende que deve tratar os usuários de droga como Hitler tratou os judeus, né? Isso sem uma ruptura com o sistema. Porém, diferentemente dos Estados Unidos, a economia no Brasil não vai bem, e o Brasil não tem a mesma potência como os Estados Unidos. Então, as crises aqui vão ser piores,
vai ser mais instável e o próprio Bolsonaro dando o mesmo sistema político podre e decadente, né, com uma grande quantidade de partidos, pequenos e grandes caciques que seguem seus próprios interesses. E como o Bolsonaro irá reagir diante dos impasses que ele vai encontrar, mesmo se a repressão não consiga, ou mesmo se a repressão não consegue conter os protestos dos trabalhadores, né? Como é que ele reagirá? E a gente tem que contar com a possibilidade que Bolsonaro acaba embarcando em uma aventura bonapartista, que pode ser na forma de um autogolpe, como Vargas ou Fujimori, ou algo mais gradual, como a perpetuação do poder do Putin na Rússia ou Erdogan na Turquia, né? O Putin agiu com muita agilidade, que não sei se o Bolsonaro tem essa habilidade, eliminando opositores, controlando a mídia e usando política contra o terrorismo e guerras como na Chechênia e Síria para criar a imagem da grande Rússia e se construir como pai da pátria grande. O Erdogan, ele também se utilizou da guerra contra o terrorismo, né, taxando os curdos, o povo oprimido curda, como terroristas, usando uma crescente islamização e, finalmente, a fracassada tentativa de golpe de 2016 para fortalecer seu poder, onde centenas de milhares de funcionários públicos foram expurgados, e dezenas de milhares foram presos, e, em cima disso, em 2017, ele passou, através de um plebiscito, um referendo, que supostamente teve uma margem estreita de 51%, né? É bem suspeito, medidas de mudança constitucional que deu poderes ditatoriais, como, por exemplo, ele tem o direito de dissolver o parlamento, hoje, o Erdogan. Em ambos os casos, os problemas estão se acumulando. Na Rússia, o custo do aparato bélico é muito pesado, medidas como aumento da idade mínima de aposentadoria na Rússia foi elevado para 67 anos, e isso fez que a popularidade do Putin caiu e teve muitos protestos. Né? E na Turquia a economia também está com problemas, com grande desvalorização da moeda. Então, para finalizar, essa situação mundial de polarização e crise de legitimidade do sistema foi potencializado pela crise que começou em 2007 e 2008. Infelizmente, apesar de também ter levado a muitas lutas, como a Primavera Árabe, as greves gerais na Europa e uma radicalização, especialmente uma camada da juventude, como os movimentos Ocupe, Indignados, junho de 2013 no Brasil, ainda não levou uma retomada generalizada de uma consciência socialista. Ainda pesam os resquícios da queda do stalinismo e o papel de freio das burocracias sindicais e dos antigos partidos de esquerda, né, social-democratas, PT, trabalhistas, etc. Uma próxima crise mundial já está em gestação. A gente não sabe o ritmo, quando é que ela vai estourar, mas ela vai vir. E ela vai abrir novas oportunidades para a recomposição da esquerda socialista, se essa esquerda conseguir se inserir nas lutas e, ao mesmo tempo, aprender com as lições dos erros do passado. Mas, se não, as tendências autoritárias também poderão dar novos saltos, né, com mais graves consequências. Então, o que o capitalismo tem a oferecer para a gente é mais e mais barbárie, né? Então, a nossa tarefa é pôr fim do ciclo vicioso através da transformação socialista do planeta. Isso. Bom, eu acho que a discussão foi muito boa. Ela ajudou, acho, de a gente avançar alguns temas, mesmo se tem muito que está em aberto, mas para mim mesmo, eu acho que ajudou a elucidar algumas coisas, né? Primeiro, é importante resgatar o método e como é válido essa discussão, né? Como foi colocado a necessidade de evitar um esquematismo, evitar né, de ter uma visão mecânica, etc., e ter uma visão dialética, mas reivindicando que a necessidade de fazer uma caracterização é muito gritante. Porque, na verdade, se você vê, um dos grandes problemas dos anos 30 foi o erro de caracterização. Né? O erro de caracterização que fez que você não combateu o fascismo, não combateu o nazismo, quando podia. Né? É uma das frases
lição históricas de um dos líderes dos nazistas que colocava, né, se os nossos inimigos sabiam quão frágeis a gente era, né, até certo ponto, eles podiam ter nos esmagado facilmente, só que eles não fizeram a disputa por não achar que era importante, que era relevante, etc. Né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda, eu acho que talvez um erro em colocar no mesmo patamar a questão de fascismo, bonapartismo e populismo, no sentido que são bichos diferentes. Quando a gente fala de bonapartismo e até mesmo de fascismo, nós estamos falando de regimes. Mas o populismo não necessariamente é um regime. E era isso que o Trotsky analisou sobre a questão do populismo na América Latina. Ele colocava, não, aquilo é um bonapartismo que tem umas características próprias. Porque esses novos governos de direita hoje não necessariamente significa uma mudança de regime. Do mesmo jeito que você teve muitos países que foi de keynesianismo para neoliberalismo sem mudar o regime, necessariamente. Né? E essa política populista, ela pode, ela é mais, tipo, então, em semelhança na caracterização do keynesianismo, depois veio o neoliberalismo, o globalismo, agora vem, né, do que falar do regime. E, nesse sentido, você pode ter um governo bonapartista que tem a política do populismo de direita. Né? É possível. Ou, na verdade, o oposto que a gente tá tendo agora. A gente está tendo uma mudança, né, mais ampla ideológica, mesmo sem mudar o regime. Né? Em vários países. Né, porque o que a gente está vendo agora é diante de uma profunda crise política, social, né, baseada, né, que flui de uma crise econômica, tem uma crise do regime que ainda, na verdade, não está resolvida. Né? Mas a gente está vendo uma reorganização da direita que não necessariamente ainda levou a um novo regime. Né? E que são condições bastante diferentes, né? Como foi colocado aqui. Nos Estados Unidos, é possível que a própria burguesia faz um impeachment contra o Trump e resolve o problema dentro do sistema. Porque o sistema é mais estável, né, etc. Mas o Brasil não. O Brasil é muito mais volátil, né? Né, ao mesmo tempo, nós temos governos que passaram por mudanças de regime nos últimos períodos, né, que exemplo já foi colocado, como a gente teve o caso do Egito, que teve uma revolução, derruba o ditador, e depois tem uma contra-revolução que volta uma ditadura muito semelhante. Ou sem necessariamente uma revolução e golpe, uma mudança de regime, né, até certo ponto na Turquia. A gente tem também os exemplos mas pela esquerda, né? Todos os projetos não bonapartistas, bolivarianos, né? Que você teve uma mudança de regime, né? O que foi a mudança de república, né, do Chávez, uma constituição que estabeleceu, né, foi também mudanças mais profundas do regime, né? A questão aqui dá um pouco de exemplos do que poderia... primeiro constatar que o problema é que o Brasil, esse regime é um regime instável. Não é um regime... Não estamos falando... Né, eu acho que não dá para falar que agora vai ser 20 anos, etc. Né? Não estamos excluindo nenhum cenário, mas é muito improvável, porque a economia é muito mais frágil, etc. E baseado nesse regime, que a gente já, né, tem um acordo que a gente está vendo o fim da nova república, etc. Baseado nesse regime, é muito difícil construir um governo estável que vai durar 20 anos. Né? Então, né,
mesmo antes de chegar ao poder, quantas vezes o Bolsonaro já bateu na parede e teve que recuar, bateu na parede e teve que recuar. Nem chegou no poder ainda. Né? Porque o sistema vai colocar problemas, etc. Mesmo sem grandes lutas dos trabalhadores, vão ter problema. Então, né? Então, o que a gente pode ver no governo do Bolsonaro, e isso tem alguma semelhança com o Trump, que são governos que têm uma continuidade do regime até certo ponto, mas com uma política que combina a extrema-direita reacionária com medidas liberais. O Trump e o Bolsonaro já ensaiaram medidas de transição, assim, de bonapartistas, etc. Só que até agora eles, na verdade, não colocaram em prática. Por exemplo, o Bolsonaro tinha a questão de dobrar o tamanho do STF, né? Ser uma maneira de tentar mexer no regime. Ele voltou atrás disso. Falaram de constituinte e voltaram atrás disso. Em alguns países, isso tem acontecido. Na verdade, se você vê, por exemplo, o governo, principalmente da Hungria, mas também até certo ponto na Polônia, eles têm ido numa maneira de... o Orbán, né, o primeiro-ministro da Hungria, ele caracteriza o próprio regime agora como um regime iliberal, né, e que está se chocando com a própria União Europeia. O Parlamento Europeu votou de fazer sanções contra o governo da Hungria por causa do autoritarismo do governo, de todos, né, de controle da mídia, de incidir para mudar juízes, a política né, anti-imigrante, etc. Né, o próprio grupo parlamentar no Parlamento Europeu, em qual o partido que está no governo da Hungria, a maioria deles votaram contra, né, mudaram de lado, né, durante a situação, porque eles estão tentando mudar o regime, né? Então, mesmo para a burguesia pode ter uma resistência a isso, etc. Não é um processo simples. Né? O que a gente coloca mas a gente tem que ver todos esses exemplos de uma maneira muito concreta, né? Então, nós não começamos necessariamente com a etiqueta, com a coisa. Nós temos que ver o fenômeno concretamente e ver que as coisas nunca se repetem exatamente do mesmo jeito, etc. No próprio livro do Marx, né, do Louis Bonaparte, né, ele coloca né, a frase lá, né, que a história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa, né? Então, esse é o método que a gente tem que reivindicar. Que tipos para onde poderia ir o governo? Eu acho que aqui é uma questão, porque eu acho que um governo Bolsonaro seria uma coisa realmente bizarra ele ir para o fascismo, porque ele já é governo. Então, por que ele vai convocar um movimento de massas da classe, das classes médias e colocar isso em marcha? Isso só colocaria ele mesmo em risco, né? Na verdade, um regime fascista chegar no Brasil seria mais provável de ser um movimento que derruba o Bolsonaro, que acha que ele não é suficiente. Mas o Bolsonaro em si, o que seria uma medida fascista nesse sentido? O Bolsonaro convoca a população para ir né, fechar os sindicatos, etc. Ao invés de convocar os militares, ao invés de convocar os policiais, né? Isso não é uma coisa que ele vai fazer. É outra coisa se ele, né, no sentido que foi colocado aqui, né, formar bandos como forças auxiliares que pode fazer isso, ou do estilo MBL, ou né, o macartismo nas escolas, convocar os alunos para denunciar os professores, né, como foi a deputada estadual fez aqui. Né, mas medidas, né, medidas assim mais sem romper com o sistema, mas medidas
bonapartistas já foi colocados, né? Como já mencionou, a questão de a proposta de dobrar o STF, etc. O Trump, ele lança, né, balões o tempo todo, né? Ele está com uma das linhas anti-imigração, é que ele quer mudar o parágrafo da Constituição que garante que todo mundo que nasce no país automaticamente é cidadão do país, que é uma coisa que o Brasil e os Estados Unidos têm em comum, mas é incomum no mundo. São 33 países no mundo que tem isso, né? O Trump diz, obviamente, que é só os Estados Unidos que tem uma coisa tão ridícula. Né? Mas aí o próprio Trump coloca, me dizem que eu posso mudar isso com uma ordem né, executiva, né? Uma canetada, um decreto, né? Como medida provisória aqui, que obviamente ele não pode. Né? Isso seria, se ele fizesse isso seria de romper o sistema. Né? Então, mais um elemento, alguns elementos aqui. Um elemento da estabilidade é que vê que alguns desses regimes que se tornaram relativamente estáveis tinham a ver também com as perspectivas da própria economia, né? O próprio Napoleão Bonaparte e Luiz Bonaparte entraram no regime no começo de um crescimento econômico, né? Até que Luiz Bonaparte ficou no poder por bastante tempo, né? Se trata de 2 décadas. Né? E mesmo mesmo o Hitler, né, e o Mussolini também tiveram sorte com a conjuntura. Se o Hitler tivesse chegado no poder em 29, né, ele não ia ter se mantido. Ele chegou no poder exatamente no fim da crise mais profunda. E de lá, a economia... Né, então, o desemprego caiu. O desemprego era 6 milhões de desempregados. 50%. Então, depois de alguns anos, quase não tinha desemprego. Então, as pessoas sentiam, tá indo, ele pode ser um maluco, mas está indo pro caminho certo. Né? Mas, então é isso, mas no Brasil estamos diante disso. Eu acho que até que ponto o Brasil pode ser um exemplo? Hoje o Brasil é um exemplo que as pessoas estão estudando pelo mundo. Né, para ver para onde é que pode ser. Mas nós vamos ter discussão depois para onde é que vai o Brasil, né? Mas as coisas são muito voláteis hoje, né? Como foi mencionado aqui. Você viu, lembra como o Macron e o Macri eram os exemplos, né? Agora, né? O Macri agora é o governo de crise, mas quando chegou, isso é o exemplo a seguir. Então, né? Eu queria só mencionar uma coisa que é interessante. Que a gente, teoricamente, que a gente não colocou aqui, mas sobre a questão do bonapartismo, é que também o Trotsky fez a análise sobre do stalinismo como uma forma de bonapartismo, né? Que era o aparato burocrático que se eleva acima do controle da sociedade e equilibrando entre a classe trabalhadora na União Soviética e a pressão do resto do mundo, né? Do mundo imperialista, capitalista, etc. E com isso. E isso foi interessante porque quando chega o pós-Segunda Guerra Mundial e você teve uma situação em vários países, na África principalmente, mas também tipo em alguns outros lugares como na Síria, etc. Você tem uma situação em qual você tem um impasse na luta de classe, você tem uma burguesia muito fraca, mas também uma classe trabalhadora muito fraca, e você tem castas de oficiais, militares, etc., que assumem, e na presença de um bloco stalinista, em alguns países chegaram a dar passos a abolir o capitalismo. Né? Tem alguns países da África que passou por uma semi-experiência stalinista, etc., né? Mas muito frágil, sem nenhuma base econômica, mas equilibrando entre o bloco capitalista e o bloco stalinista. Né, com alguns regimes de bonapartismo quase proletário. Né? E a gente teve um debate na nossa internacional, até que ponto a gente teve um debate internacional se a gente ia caracterizar a Síria como um bonapartismo proletário. Né? Então... Síria do Assad. Do Assad pai. Né? Então, é isso. Mas eu acho que
Eu acho que o debate é bom, eu acho que o debate serve para estimular, para continuar a estudar e debater mais. Eu acho que tem alguns temas que a gente, que eu espero que outras pessoas podem assumir para estudar, etc. Por exemplo, a questão da religião. Por que não fazer um debate sobre isso na ELA e alguém estudar qual foi a relação dos bolcheviques, do regime dos bolcheviques e a religião, né? Porque que não era só a questão da igreja ortodoxa, né? Mas também a relação com os povos muçulmanos que existia dentro da União Soviética, etc., né? Que lá com certeza tem lições boas para a gente trazer para hoje, tentar resgatar também, porque com certeza é um tema que a gente tem que aprofundar mais, né, para nos preparar para o período que vem. Mas acho que foi um muito bom debate e agora vamos seguir para a situação nacional e concretizar um pouco mais. É isso.